Senador, primeiro eu queria que o senhor pudesse falar, a gente não falou com o senhor depois da eleição, do primeiro turno, né? Como é que o senhor avaliou toda a sua campanha? Claro, muito de sucesso, porque o senhor conseguiu a cadeira, né, tão almejada aí no Senado agora, e já está se articulando nos trabalhos, nas pautas que vai levar para o Senado, naquilo que o senhor já se propôs a defender no Estado de São Paulo. Como é que está esse momento? Olha, bom, primeiro, novamente, obrigado, Carol, obrigado, Xandu, e a todos aqueles que nos acompanham aí também online. E também eu queria agradecer, né? Deixa eu começar agradecendo, que isso é muito importante, agradecer as pessoas. Eu fiz questão, né, de vir aqui novamente para agradecer a todos aí de Guaratinguetá, região, que depositaram seu voto em mim e dizer que, seguinte, né, foram quase 11 milhões de votos, né? 10.714.913 votos, né? Então, para todas essas pessoas, saibam que eu vou fazer no Senado exatamente aquilo que eu falei durante a campanha, né? E são 8 anos de mandato, muita coisa importante a ser feita pelo nosso estado de São Paulo e pelo Brasil como um todo. E também, né, eu vou pedir para as pessoas entrarem no meu Instagram, @astropontes, se inscreverem lá, porque vai ser através desse canal que eu vou transmitir os projetos de lei, vou conversar com as pessoas, buscar sugestões. Então, esse vai ser o canal de comunicação, né, que não me abandonem aí durante o mandato, estejam comigo, né, para a gente trabalhar juntos aí pelo estado de São Paulo. Olha, foi uma campanha muito bonita, eu diria assim. Eu consegui visitar muitas cidades em São Paulo, conversar com muita gente. Eu gostava muito de ir em Feira Livre, né, para conversar com as pessoas ali, encontrar com todo mundo, olhar olho a olho. E quando você vê que as pesquisas indicavam, eu estava em segundo lugar ali nas pesquisas o tempo todo, mas eu sabia que era diferente disso aí, né? Porque eu estava ali, eu estava de cara a cara, olho no olho nas pessoas, eu estava sentindo isso aí já, né, bastante forte. Então, olha, de novo, agradecer a todos, dizer aqui, no primeiro ano de mandato, a gente tem algumas coisas muito importantes que devem sair do papel, que estão esperando há muito tempo, que precisam ser feitas, como a reforma tributária, a reforma administrativa. E o fato de nós termos a reeleição do presidente Bolsonaro, a eleição do Tarcísio aqui em São Paulo, isso vai criar um alinhamento que nós não tivemos até agora, que vai favorecer e muito as pautas que vão trazer benefícios aqui para as pessoas, reduzir o preço das coisas, reduzir as filas do setor de saúde, que são inadmissíveis aqui em São Paulo. Esse alinhamento é muito importante, lembrar da nossa bancada de deputados federais, estaduais também. Então, tudo isso vai ser trabalhado em conjunto e eu gosto muito de trabalhar com projetos, né? Eu sei que essa pauta é um pouco mais executiva, mas o senador pode fazer um alinhamento de todos os sistemas para que isso aconteça. Então, projetos das micro-regiões do estado, né, dentro das vocações de cada uma das regiões, para resolver de vez os problemas que existem e preparar essas micro-regiões para um desenvolvimento forte, né, tanto econômico quanto social, né? Isso pode ser feito trazendo empregos e etc., de acordo com a vocação de cada uma das regiões. Senador, bom dia, o Xandu. O senhor citou algumas reformas, tem uma que é latente que o Brasil precisa, mas nunca passa, que é a reforma política. Voto distrital, tornar a política mais próxima do cidadão, né? A pessoa vota no candidato e elege outro, que ele nem sabe de onde é. Essa é uma reforma que o senhor vai batalhar também aí no Senado? Eu acho muito importante essa reforma, porque agora eu vou tirar um pouco o chapéu aqui de senador, de coisa, e colocar o chapéu de eleitor, né? Porque muitas vezes, se você perguntar para as pessoas assim, escuta, você lembra em quem você votou em 2018? Né? Muita gente vai ficar... só para presidente, só sabe quem votou para presidente. Então, isso é importante, as pessoas participarem mais. E eu vejo, lógico que a gente está falando de reforma política, reforma da estruturação do sistema, de como vai funcionar cada um, em termos de votos distritais ou voto, tirar a questão proporcional e etc.
mas eu acho que isso aí tem que ser um pouco mais amplo, né? Quando eu falo um pouco mais amplo, no sentido de como que as pessoas sabem a respeito da política desde o começo. Eu lembro quando eu sou mais velho um pouco aqui, então eu lembro que eu tinha aulas de organização social e política brasileira, então eu me surpreendo muitas vezes que as pessoas não sabem, por exemplo, a diferença entre forma de governo e regime de governo, né? Quando você pergunta assim, eu vou, sei lá, o que é isso aí? Eu aprendi isso aí como criança, vamos dizer assim, né? Então, essas coisas as pessoas precisam saber, participar mais, conhecer o que é um sistema socioeconômico, conhecer o que é socialismo, comunismo, o que é economia liberal, o que é liberalismo, etc. Tudo isso precisa ser aprendido sem viés ideológico, sem querer impor qualquer tipo de ideologia, mas o conhecimento liberta, e o conhecimento é muito importante desde o começo, para as crianças, para os adolescentes saberem disso aí. Isso faz parte da democracia, isso é muito importante que nós tenhamos isso aí também colocado como forma aí de melhorar, entre aspas, uma reforma política também, e a consciência do cidadão a respeito disso. O senhor efetivamente deve estar participando também da campanha agora para o segundo turno, né, com a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro. Qual que é o sentimento do senhor nas ruas? Está sendo foi passada alguma tarefa para o senhor aí, né, nesse período pelo atual presidente? Nós temos feito várias incursões, eu diria assim, campanhas em vários lugares. Como eu sou um nome conhecido no Brasil inteiro, então eu também tenho participado em outros estados, né? Então, agora, hoje eu vou para Minas Gerais, também estarei com o presidente lá em Belo Horizonte amanhã. E eu estive na semana passada no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem participado de campanhas, conversado com as pessoas, trazido as diferenças, né, entre os candidatos, entre o que nós apresentamos, né, como vantagem de propostas, né, fazer essas comparações é importante para as pessoas, conscientizar as pessoas para que vão votar, né, para que não tenha, que tenha menos abstenção, né, e isso é extremamente importante, da importância desse alinhamento que eu acabei de falar, do governo federal com o governo estadual, quando a gente fala aqui em São Paulo. Então, por que é importante o voto no presidente Jair Bolsonaro, lá 22, no Tarcísio 10, aqui em São Paulo? Ou seja, eu tenho feito aí a campanha da mesma forma que eu fiz a minha, né, agora fazendo para os dois, e durante a minha campanha também já estava fazendo para os dois, então é só prosseguir aqui. E eu tenho visto um resultado muito bom, viu? Isso é muito interessante. Eu tenho sentido a mesma energia que eu sentia no finalzinho da minha campanha, eu estou sentindo agora com o Bolsonaro e com o Tarcísio. O Tarcísio vai ganhar aqui em São Paulo com larga margem, e o presidente Bolsonaro, você vê aí pelas pesquisas, né? Embora você vê que no meu caso as pesquisas foram completamente erradas, né? Mas você vê, mesmo considerando essas pesquisas, o presidente tem ali, se você olhar aquele gráfico do Poder 360, que tem, ele congrega, chama agregador de pesquisas, congrega todas as pesquisas desde o começo, você vai ver nitidamente que aquela curva, a curva calculada ali com mínimos quadrados, né, embora tenha uma dispersão muito grande de pontos, você vai ver o presidente com uma ascensão exponencial, que certamente já cruzou, né, o ex-presidente Lula, e nós estamos na frente aí no Brasil, e vai dar Bolsonaro aí no domingo. Senador, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu, de todas as vezes, a oportunidade que eu já tive de entrevistá-lo, eu queria fazer e não fiz. Quando o senhor foi para o espaço, eu não queria que o senhor falasse como cientista, nada disso. Eu queria o coração do Marcos Pontes. O que o senhor sentiu quando viu a Terra lá de fora? Eu acho que para quem vai no espaço, essa imagem da nossa Terra lá de cima deve ser deslumbrante. O que o senhor sentiu? Aquele momento o senhor não compartilha com ninguém, ficou guardado. Se o senhor puder falar o que o senhor sentiu naquele momento. Antes de responder, deixa eu falar uma coisa interessante, porque quando eu conversei com o Neil Armstrong, eu conversei 2 vezes com ele, né? Ele foi fazer 2 palestras pra gente lá em Houston, e conversei 2 vezes com ele. Eu tinha sempre essa expectativa que ele me respondesse como, entre aspas, como ser humano, né? Por um emocional, né? Fala assim, escuta, você estava lá na Lua, primeira vez que alguém pisou na Lua, né? E olhou para a Terra. Qual foi a sua sensação lá, né?
eu não consegui extrair dele nenhuma das vezes algo assim mais emocional. Ele era um cara muito técnico, assim, sei lá como vou dizer isso. Mas eu não. Então, vou te responder na parte emocional, né? O que acontece? Primeiro momento que eu olhei para a Terra foi quando a gente chegou ainda dentro da Soyuz, né, que teve o corte dos motores, e eu soltei os cintos um pouquinho, estava no meio dos procedimentos lá, e fui olhar na janelinha ali da espaçonave para ver a Terra pela primeira vez. Aquele momento ali foi um momento muito emocionante. Emocionante por dois sentidos. Primeiro, do ponto de vista muito pessoal, porque lá atrás, morando na periferia, eu nasci na periferia, lá em Bauru, né, e falava para os amigos que eu queria ser piloto, eles falavam que era impossível, que era só para filho de rico, essas coisas. E minha mãe, Dona Zuleika, com os olhos azuis da cor da terra, me falou assim: olha, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E naquele momento ali, olhando a terra pela primeira vez, azul, da cor dos olhos da Dona Zuleika, a primeira coisa que eu lembrei foi dela falando isso. Então, para mim, foi um momento extremamente emocional, porque ela já não estava mais com a gente, ela tinha falecido em 2002, aconteceu em 2006, mas era como se ela estivesse comigo ali, naquele momento. Depois, né, quando você começa a pensar a respeito da Terra, o que a gente significa, né, como pessoa, você nota que nós somos extremamente insignificantes. E isso é estranho, né? Você fala, pô, fiz tudo isso para chegar aqui em cima e provar para mim mesmo que eu sou insignificante, né? Mas é importante isso na vida, porque te traz valores diferentes, muda os seus valores, né? Aquelas coisas que a gente considera importantes na vida. E as pessoas passam a ser o ponto central da sua vida. Eu diria que ali foi o ponto de mudança onde eu comecei a me preocupar mais. Antes eu era muito engenheiro, muito pragmático, quadradinho assim com as coisas. Depois eu comecei a colocar as pessoas no meio, e foi por isso que eu criei uma fundação, a Fundação Astronauta Marcos Pontes, para cuidar de jovens, para trazer ciência e tecnologia para jovens. Foi aí que eu comecei a pensar, inclusive, a participar mais do processo político, quem sabe, né, para trazer alguma coisa da minha vida para as pessoas. E se você me perguntar, você acredita em Deus? Né? Eu acredito muito, e ir ao espaço fez com que eu acreditasse ainda mais. Não naquele Deus que está lá em cima jogando raio na gente, né, completamente separado, mas num Deus que existe dentro de cada um de nós, que é tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que vai existir, né? E isso fica muito claro de alguma forma ali para você, né? Você fala assim, eu sou insignificante perante a Terra, sem dúvida eu sou, mas a Terra, com os seus 7 bilhões de tripulantes, se pensar numa espaçonave, também é insignificante perante o universo, né? Se você ver aquele vídeo do Carl Sagan falando sobre o Blue Dot, né, o pálido ponto azul lá, você vai lembrar disso. E então, mas se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, o universo com a Terra é diferente do universo sem a Terra. Se um de nós desaparecer de uma hora para outra, o universo com a gente, com essa pessoa insignificante, é diferente do universo sem aquela pessoa insignificante. O que isso quer dizer? Que nós somos parte da mesma coisa. E aí eu volto lá no meu pai, seu Virgílio, com a sua sabedoria, né, de 90 anos, e ele falava assim, olha, trate as pessoas da maneira como você quer ser tratado, né? Exatamente da maneira como você quer ser tratado. E aí eu completo hoje o seguinte, porque se a gente é parte da mesma coisa, se eu fizer bem para você, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. Se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. E assim vai. Muito legal, né? Muito bom ter. É uma experiência que eu não vou ter na vida, mas pelas imagens dá pra gente compartilhar um pouco. Acho que deve ser deslumbrante. É muito bom a gente ter, assim, essas informações e ele compartilhar tudo isso com a gente, entender tudo isso que ele passou e que ele transmite através do seu conhecimento, e agora como político já há um tempo, e agora como senador, podendo aí dar oportunidade e debater temas importantes para o nosso país e tentar implantar coisas importantes, principalmente para a nossa educação. E o senhor assume em 1º de fevereiro, né? Que é o Senado. Exato. Aí nós vamos cobrar. Aí a entrevista vai ser outra. Não esquece da máxima. Não esquece de nós da Rádio Máxima. Nosso pálido ponto azul aqui. Obrigada, senador, pela entrevista, pelas informações, pelo bate-papo. Bom trabalho aí nesse restinho de campanha, restinho mesmo, né? Já estamos aí no 45 já do segundo tempo, e a gente espera conversar com o senhor mais vezes. Olha, eu que agradeço, viu? Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, né? Vamos proteger a nossa liberdade
E isso pode ter certeza que vai ser uma das pautas principais lá, defender a democracia verdadeira, né? Não aquela que se distorce para um autoritarismo em alguma coisa, é defender a nossa liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, que a gente já tem visto aí censura com relação a isso, que é inaceitável no nosso país. Então, pode ter certeza, vocês vão ter um guerreiro lá defendendo, né, a nossa liberdade do nosso país. Obrigado, quero lembrar para as pessoas, né, primeiro agradecer cada voto e lembrar as pessoas se inscreverem no meu Instagram para acompanhar aí comigo ao longo desses 8 anos, né, e de domingo ir votar, né? E usar o verde e amarelo. Usem verde e amarelo, mostre o patriotismo, coloque a bandeira no carro, bandeira na casa, tudo. Isso é importante, né? Para a gente mostrar aí que esse é um país democrático, um país patriótico, né? E que nós sabemos o que a gente quer. O eleitor brasileiro não é burro, não é ingênuo, ele sabe muito bem onde que lado está o bem, de que lado está o mal. E eles pensam nos seus filhos. Um grande abraço aí, obrigado. Obrigada, senadora. Grande abraço. Tá aí.